Vou te mandar mais uma perguntinha que chegou aqui no chat, de novo o nosso Jox Limitada. Ele complementa aquela primeira pergunta que você já tinha respondido anteriormente. Para o perfil urbano, vale a pena, mesmo com a desvalorização, a pessoa precisaria usar o carro quantos anos para compensar essa desvalorização? Eu vou dar até a minha humilde e ignorante opinião. Acho que não é nem a questão dos anos que você vai segurar o carro. É muito mais a quilometragem acumulada que você vai ter para efetivamente essa conta fechar. Vamos supor que você pegue um carro... Primeiro, o carro elétrico, quando você está na faixa de preço que Uber compra, que é de 100 a 150 mil... Fator importante. Eles valorizam muito pouco. Porque você tem uma massa de comprador de carro usado elétrico gigantesca. Então, nós, por exemplo, nosso carro elétrico vale 110, 112, 115 mil reais. A gente vende carro com 2 anos por 95, tem fila. Então, o carro elétrico barato, eles valorizam muito pouco. Porque ele tem um mercado... A Uber tem 1.600.000 motoristas cadastrados no Brasil. 1.600.000. Isso não quer dizer que os caras dirigem 10, 12 horas por dia, mas se você está no carro elétrico até 150 mil, eles valorizam menos que o carro a gasolina, porque você tem essa demanda de Uber. Aí você pega um carro elétrico na faixa de 200 a 220, 230, ainda não é mercado premium. Esse, na minha opinião, também não vai desvalorizar muito, porque você pode usar ele 3, 4 anos, você ainda vai vender por 140, 150 e você vai economizar uma fortuna em gasolina e você vai ter um carro extremamente gostoso para você andar na cidade. Não vibra, não faz barulho, aceleração rápida, é uma delícia. Carro elétrico premium, 400, 500, 600, 700, esse vai desvalorizar. Esse, a conta não vai fechar. Você pode ter pelo prazer de ter, mas a conta não vai fechar. Melhor comprar carro a gasolina. Deixa eu fazer uma coisa interessante para híbrido plug-in, porque essas marcas chinesas estão todas chegando. Esse era o ponto que eu queria trazer. Com um híbrido plug-in. Vale a pena eu comprar um híbrido plug-in, sim ou não? De novo, a primeira pergunta é: você tem onde carregar? Se você tem onde carregar, o híbrido plug-in é um carro sensacional para você ter em casa. Se você tem onde carregar. Porque você vai carregar teu carro mais frequentemente, 3 vezes, 4 vezes por semana, mas você vai fazer 30, 40 quilômetros por litro de gasolina na cidade. Sensacional. Não tem onde carregar, não compre o híbrido plug-in. Pega, por exemplo, um Tigo 8. A versão a gasolina, 180, 190. Híbrido plug-in, 230. É normal. Você tem 400 quilos a mais de produto, você tem bateria, parafinela de carro elétrico, etc, etc. Você vai pagar teu carro mais caro que um carro a gasolina. E se você não tem onde carregar, o motor a gasolina vai carregar a bateria. Mas você tem um carro 400 quilos mais pesado. Você vai gastar mais gasolina, mais quilômetro por litro. Você vai fazer menos quilômetro por litro com o teu carro, melhor comprar. Para que você compra o híbrido plug-in se você não tem onde carregar? Então a primeira pergunta, vale a pena eu comprar um híbrido plug-in? Pergunta, você tem onde carregar? Tenho, compra. Não tenho. Para que você vai comprar um carro? Você vai pagar 40, 50 mil a mais e o motor a gasolina vai ficar carregando 400 quilos a mais todos os dias e você vai, se teu carro híbrido plug-in não é carregado, vamos supor, ele faz 8 na cidade. O carro só a gasolina igual, digo 8, ele faz 9,5. Porque ele pesa 500 quilos a menos, 400 quilos a menos. E ele custa 40 mil a menos. Para que você vai comprar o híbrido plug-in? Se eu não tenho onde carregar. Essa é a primeira pergunta. A segunda, eu viajo muito? Sim ou não? Se eu viajo muito, a primeira pergunta que eu tenho que fazer quando eu vou numa concessionária e na internet essa informação é super escondida pelas marcas, você procura lá potência do motor a gasolina do Song, você não vai achar. Pode procurar. Está super escondido. A potência combinada é 250 cavalos. Ok. Qual é a potência do motor a gasolina? Porque o híbrido plug-in, você tem 2 tipos de híbrido plug-in. Você tem o híbrido plug-in caro, 350, 400, 500, 600, 700, 800. Onde você tem um motor a gasolina que tem ainda 250, 300, 350 cavalos. Então, quando acaba a bateria, você ainda tem um carro rápido.
E você tem um híbrido plug-in mais barato, basicamente os chineses, que tem motor a gasolina de 120, 130 cavalos. Tem um carro da Geely, híbrido plug-in, o motor a gasolina tem 120 cavalos, o carro pesa 2 toneladas, que nem o Song. Quando acaba a bateria, O carro Cansado. morre. você tem um carro de 2 toneladas com motor de 120 cavalos. Relação peso-potência pior que o do Mille. Fusquinha. E você pagou o carro 200 pau. E o carro numa serra não passa um ônibus, não passa um caminhão, você fica atrás do caminhão. Aí você liga para a concessionária para reclamar. Essa é a característica do carro. Então, quando você faz o test drive, o carro está com a bateria Tá com a carregada. bateria carregada, E perfeito. é sensacional. Então, se você tem onde carregar, primeiro, você tem onde carregar? Não compra híbrido plug-in. Você vai pagar teu carro 40, 50 mil a mais e você vai gastar mais combustível que se você tiver um carro a gasolina normal. Não, eu tenho onde carregar. Segunda pergunta, você viaja muito? Você vai para um lugar onde tem serra e tudo, porque quando acaba a bateria, você tem um carro pesado com motor a gasolina limitado. Então, você tem um carro lento. Mas, por exemplo, se você não viaja tanto, por exemplo, você vai para Maresias. Se você carrega teu híbrido plug-in em Maresias, na tua volta você tem um baita carro. Se você não carrega teu híbrido plug-in no Litoral Norte, e eu tenho um amigo que tem, que diretor de banco também, ele não carregou lá. Ele falou, Sérgio, foi um pesadelo subir Imigrantes. Nunca mais peguei o meu BYD Song para viajar, porque na Imigrantes eu estava na faixa da direita, 90 por hora, os caminhões passavam a gente. E o dele ainda é blindado. Então, híbrido plug-in, você vai para a praia com ele, vai para Ilhabela, perfeito. Vai para Ubatuba, perfeito, mas carrega lá. Porque senão na volta você tem um carro lento. Você entendeu? Deu para entender. Agora, dá para viajar. Você não para para carregar, etc. Mas você tem um carro um pouco lento quando acaba. Mas a primeira pergunta, se você não tem onde carregar, não compra o híbrido plug-in. E tem um monte de gente que mora em prédio e que não é permitido carregar carro. Não é permitido. Então, para que você vai comprar um carro híbrido? Hoje, todas as marcas chinesas vendem o que eles estão desenvolvendo tecnologicamente lá, que é carro elétrico e híbrido plug-in. O híbrido plug-in hoje é 7% do mercado brasileiro e o carro elétrico é 4%. Então, as marcas chinesas estão em 11% do mercado brasileiro. Desses 11%, eles têm 80%. Que dá 8 e pouco. Por que eles têm quase 10%? Porque a Chery vende muito carro só a gasolina. A Chery, só a Chery. Então, assim, a gente tava... Como é que está o mercado brasileiro com esses chineses chegando e tudo? Tem 2 marcas que estão surfando no mercado brasileiro. Não estão nem aí com a presença dos carros chineses chegando. Fiat continua com 21% de share. Volkswagen foi de 15% para 17% de share. Cresceu. Então, 2 montadoras estão nem vendo carro chinês. Não incomoda eles nada. A Volkswagen lançou um Terra, excelente produto, ao redor de R$100 mil. Você pode viajar, o carro é bonito, é conforto, que nem o Fiat Argo, etc. São carros sensacionais.